Fora de frequência. E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paulo, Pitacos do Paulo, aqui nesse programa que, como vocês sabem, vai que alguém tá chegando hoje, porque, gente, inclusive, falar pra vocês aqui, hein, o review da semana passada de Pecadores, o corte da Beyoncé nas redes sociais foi um sucesso, hein? Olha, tenho que dizer que foi um hit, com toda certeza. Então, assim, podem ter pessoas novas chegando por aqui, mas o aviso já fica para todas que deram play nesse episódio. É importante seguir nas redes sociais, tá? @Rádio Lunar Podcast, que aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui nesse universinho particular da podosfera, e também no meu perfil pessoal, Paulo R. Correia, lá sua referência de cultura pop, sempre comentando coisas novas e acontecimentos do mundo do entretenimento. Anotou tudo? Já começou a seguir? Já aproveitou que eu tô falando aqui? Você abriu o telefone? Então vamos lá para o episódio de hoje, que é isso, tá? Aqui é onde eu dou pitaco, sem roteiro, trago algumas indicações e também respondo as perguntas de vocês, tá? As perguntas são feitas através do Instagram, por isso que é importante também seguir por lá. Pode mandar na DM, pode aproveitar também as caixinhas de pergunta que eu abro lá e também coloco o link, inclusive, do anônimo. Então tem gente mandando perguntinhas anônimas aqui. Mesmo se você não mandar anônimo, eu não falo seu nome quando eu leio sua pergunta aqui, tá? É tudo no sigilo, tudo no esquema, só eu tô sabendo aqui que é você que tá falando comigo, tá? Fique tranquilo, fique em paz. Mas vamos pra essa semana. Essa semana eu vou trazer uma série nova que eu comecei a assistir, tá sendo assim meu passatempo. Um anime que eu estou viciadíssimo, estou encantado. Vamos conversar um pouco, nossos amigos otakus, seguidores otakus, tudo bem com vocês? E, óbvio, comentar sobre os 2 últimos episódios de Black Mirror, terminando aí nossa saga. Se você tá chegando agora, nos episódios anteriores, eu comentei sobre os outros episódios da série. Comentei 2 por podcast, sabe? 2 por episódio do podcast. E o de hoje vai ser o episódio 5 e o episódio 6, que finalizam a temporada do Black Mirror. E mais pra frente eu falo o que eu tô achando, tá? Mas, enfim, vamos pras perguntinhas? Vamos pras perguntinhas de vocês. Deixa eu dar um gole na minha água. Você do outro lado aproveita e bebe uma água também, tá? Eu separei 2 perguntas aqui que elas meio que conversam entre si e acho que vale a pena ler as duas e comentar um pouco sobre. Não é a primeira vez, inclusive, que chegam perguntas desse tipo. Comecei a criar conteúdo de entreter e tem algum conselho foda que queria ter recebido no seu começo? Você é inspiração. Um beijo. Muito obrigado pela pergunta e muito obrigado por ser reconhecido como uma inspiração. E a outra é: como você se organiza / dicas para se organizar para criar conteúdo? Eu vou aproveitar e algo que eu queria ter escutado como conselho, assim que eu comecei a criar conteúdo. Não escutei, aprendi com o tempo e hoje em dia eu voltei a colocar mais em prática. E isso tem tudo a ver com organização. Acredito que o principal para você ter constância na criação de conteúdo na internet é você saber se planejar. E as pessoas falam: ai meu Deus, planejamento, uma coisa difícil de se fazer. Não. Dependendo do tema que você está fazendo, dependendo do nicho do qual você trabalha, é literalmente você separar um dia da sua semana, e é assim que eu faço, por exemplo, e eu dedico esse dia da semana para organizar todos os temas que eu quero falar, todos os recortes que eu quero fazer. Normalmente eu parto do princípio, principalmente do que eu quero falar aqui no podcast para vocês, porque isso reverbera muito no que eu vou levar para as minhas redes sociais. Porém, todavia, entretanto, tem assuntos que não vão caber aqui, que aí eu penso nos outros formatos que eu entrego em rede social. Às vezes é um faxina e fala, que é uma coisa mais descontraída e sem muita edição, dando fecho sobre a vida. Ou, não sei, às vezes é uma análise sobre um termo e uma personagem de novela que não trouxe pra cá, mas vale pra rede social. Então, o que eu tenho que fazer de simples e do básico, de maneira prática mesmo, é literalmente pegar uma agenda, pegar um caderno, pegar uma folha e começar a escrever. Tenho esse tema aqui, quero falar disso aqui, quero falar de Black Mirror, vou separar em 2 episódios. Então, essa semana vai ter eu comentando em vídeo sobre 2 episódios de Black Mirror e por aí vai, saca? Então, acho que é mais ou menos essa pegada e é importante a gente parar pra pensar nessa organização. Se você não tiver essa organização de pensar quando você vai parar para fazer roteiro, quando você vai parar para pensar na produção que você vai ter que fazer, na edição que você vai ter que fazer, quando você vai gravar, se você não parar para planejar isso,
não acontece, né? E quando eu comecei a trabalhar na internet, quando eu comecei a criar conteúdo pra internet, era com um canal no YouTube e eu tinha que assumir meus próprios compromissos, sabe? Então, assim, o conselho e como eu me organizo é dessa forma. Chega um dia da semana pra poder organizar tudo e entender o que é pré-produção, o que é produção, o que é pós-produção. Os momentos, assim, da edição e de fazer podcast, de fazer coisa pra rede social é essencial pra se criar conteúdo com frequência, que é o que tá acontecendo, por exemplo, agora, muito mais no meu Instagram, sabe? Se você tá lá me seguindo, por exemplo, ou se você me segue há muito tempo, inclusive, desde o início desse podcast, já dá pra sentir uma diferença, é que existia uma produção de conteúdo lá que era esporádica, eu vou até colocar dessa forma, apesar de sempre tá tentando movimentar, mas agora chegou em outro nível, sabe? De eu conseguir organizar minha semana para postar um conteúdo por dia, praticamente. E uma coisa crucial que eu acho que hoje em dia é mais importante quando você entende produção de conteúdo para internet é que você pode desdobrar seus conteúdos em outros lugares. Isso é um excelente conselho e vai além desse que com a organização bem feita você consegue chegar lá. Que você consegue desdobrar conteúdos que você vai criar pro Reels, às vezes ele pode virar uma thread no X ou no Blue Sky, de repente é um corte que vale pro TikTok por ser uma coisa mais informal e por aí você vai seguindo. Às vezes é um texto que você criou, que é uma análise muito boa, que vale você jogar numa perspectiva mais profissional para dentro do LinkedIn, que seja, e aí cria nas pessoas um pouco dessa sensação de que você tá onipresente na internet. Recebi esse elogio essa semana, assim, eu achei sensacional. Falei assim, tá me achando onipresente? Porque é pra ser assim mesmo. Eu, hein, palhaçada. Olha, se você quiser mandar sua pergunta, sua dúvida, vale perguntar sobre qualquer coisa, tá? Então, pode perguntar lá na DM do Instagram, @Rádio Lunar Podcast, ou Paulo R. Corrêa no meu perfil pessoal, que eu trago aqui pra gente conversar, pra dar início, start aos nossos diálogos e conversas. Vamos pros temas da semana? Olha, e começando com as nossas dicas da semana, quero falar com os otakus de plantão, porque esse aqui que vos fala é um otaquinho, é um otaquete, e eu tô assistindo um Don Juan, tá? Não é um anime convencional, até porque o termo Don Juan se refere justamente a produções chinesas, e eu acho que o mercado chinês da animação está ganhando um espaço bem grande, tá bom, meus amores? Eles estão, assim, com os dois pés na porta, trazendo umas animações interessantes. Já assisti aquela Cube X, calma aí que eu vou até verificar o nome aqui pra eu não falar besteira pra vocês. Uma das que eu tô assistindo é Super Cube, que essa aí é pra você achar nos seus pulo flix, tá? Porque é realmente muito difícil. Mas a que eu estou encantado, e principalmente pra quem gosta de animação, é muito interessante assistir. É a Tube Hero X. Eu achei maravilhoso porque eles fazem o que a gente tá acostumado a assistir em animações recentes como Homem-Aranha através do Aranhaverso e tudo mais, os dois filmes, e se Deus quiser o terceiro daqui a pouco chega pra gente. Em que eles brincam com tipos de animação, sabe? Às vezes você tá assistindo uma coisa, de repente ela vira 2D, de repente ela brinca com alguma coisa 3D ali no fundo, às vezes tá com um traço mais brusco, às vezes tá lá no que é rascunho e muda o frame rate também da animação e por aí vai. E Tube Hero X, ele já é um Don Juan que tem outros, se eu não me engano eu tinha visto um negócio desse, que tem outras versões desse Don Juan. E, cara, é muito legal. É num universo, assim, rapidamente uma sinopse, se passa num universo onde os heróis existem a partir do que o público acredita deles, sabe? A partir da confiança que o público tem nessa pessoa, ela pode se tornar um super-herói. E isso aí tem vários desdobramentos interessantes, análises sociais que são legais. Tem alguns chefes que são vilões, por exemplo, alguns amigos de trabalho que também são vilões, então brinco um pouco com essa ideia. Gosto muito, tô me divertindo, acho que é uma animação bonita e vale muito a pena assistir. Outros Don Juans também que eu já assisti que eu gostei, e esse, se eu não me engano, também tem na Netflix.
Esse do To Be Hero X na Crunchyroll está saindo dublado, inclusive, simultâneo. Parabéns aí, dublagem brasileira. Um dos outros donghwas que eu já assisti é aquele The Daily Life of the Immortal King, que tem na Netflix, que é bem interessante. E um que está na minha lista e que todo mundo fala sobre ele é Link Click. Que também elogiam, falam que a história é muito bonita. E eu acho que, enfim, ele tem uma relação, eu já li a sinopse dele, ele tem uma relação com o 5º episódio da Netflix de Black Mirror, que eu vou falar já pra vocês. Enfim, tive esse meu momentinho aqui de otaku, pra quem é otaku de plantão. Depois me conta aí também nos comentários o que você tá assistindo, porque eu sou uma pessoa que assiste muito anime o tempo todo, gosto de estar descobrindo coisa nova, toda hora tá assistindo um anime diferente. Então aproveita aí, vai nos comentários, vai lá no Instagram e me dá dicas de qual anime você tá assistindo, que você tá gostando. Combinado? Combinado. E agora falando de uma série que me pegou, achei interessante a proposta, achei que é muito interessante, vai naquela leva de séries como Grey's Anatomy, House ou a brasileira também, Sob Pressão, que são séries sobre médicos e hospitais e casos, Mas essa aqui tem um detalhe muito interessante. Ela apresenta ali, no caso, um plantão, mas os episódios acontecem por hora. São 15 episódios, 15 horas de um único turno dentro de um hospital. Então cada episódio corresponde ali a 1 hora do que está acontecendo naquela emergência. Isso é muito interessante, porque aí a gente começa a parar para pensar na perspectiva de que, cara, se tudo aquilo que a gente está vendo ali em 1 hora tá acontecendo, imagina a cabeça desses médicos, imagina a sensação é um pouco essa, sabe? Quando você encara a história, quando você vê os casos que estão acontecendo ali, você se sente, assim, até um pouco sufocado de ver que tanta coisa pode acontecer em 1 hora dentro de uma emergência de hospital. E os personagens são muito interessantes, são cativantes, você se diverte ali assistindo. O principal é o Noah Wyle, se eu não me engano é esse o nome dele, que também já participou de outras produções hospitalares, vamos botar dessa forma. É uma carinha que você já deve ter visto em algum filme, alguma série por aí. Mas fora isso, o elenco assim, não são pessoas extremamente conhecidas. Pelo menos eu não tô lembrando agora de cabeça de todos eles. Eu achei ótimo, é um drama interessante. Os personagens têm umas certas camadas que você vai tendo que pegar rápido por causa desse ritmo que a série já tem. Às vezes você entende um background de um personagem através de uma fala, através de uma conversa, através de um paciente que chega e deixa ele meio tenso porque dá gatilhos e relembra coisas do passado. Então fica aí essa dica, The Pitt, você consegue assistir tanto pela Prime Video, né, assinando o canal da Max, que tá ali por dentro, ou você assinando o próprio serviço da Max que você consegue assistir. Vale muito a pena, muito divertidinha, não é daquelas séries, ai meu Deus, mirabolantes, vou quebrar minha cabeça pensando sobre tudo dessa série. Não, é uma série pra você se divertir, pra você ficar talvez um pouco sem fôlego. Então é uma ótima dica, estreou agora em janeiro, vai lá dar play, vai lá conhecer, é legal, é interessante. Se você gosta dessas séries hospitalares, como eu acabei de falar pra vocês, essa aqui é uma excelente dica pra vocês. Eu lembro quando eu era mais novo, inclusive, agora um paralelo, assim, é sempre comentar sobre vida aqui nesse podcast, dar dicas de cultura pop e também comentar sobre minha vida. Grey's Anatomy foi uma série que me cruzou durante muitos anos, não porque eu assistia, mas porque eu tinha uma amiga de infância que era muito fã. Eu não sou tão fã assim de Grey's Anatomy, tá? Acho que é uma série que tá há muito tempo aí, né? Não está... bastante tempo, né? Quando a Grey não já saiu, a personagem principal, não sei. Teve tanta gente que já saiu, que já voltou, que saiu, voltou, saiu, que eu fico um pouco perdido. Mas, enfim, Grey's Anatomy é uma série que eu acho que podia já acalmar, aquietar, talvez deixar pra lá, já foi, já dá uma conclusão, tal. Enfim, a minha preferida durante muitos anos era House. Cara, eu assisti várias temporadas de House e durante um ano ou mais da minha vida, House foi a série de dormir. Aquela série que tu bota na televisão na hora de dormir, que você vai assistindo, que se você tirar um cochilo, e no dia seguinte você continua. Não tem problema, vai pro próximo episódio, você não vai perder muita coisa. Ainda mais nesse período, nessa época aí, que House era da geração de séries, que eu tenho certeza que uma galera que talvez esteja aqui me escutando não vivenciou isso de fato, em que as produções de série tinham 22 episódios por temporada. Era uma encheção de linguiça gigante. Confesso que hoje em dia estou extremamente acostumado com séries de 6, 8 episódios,
Chegou em 11, eu já tô falando assim, e tá enrolando, hein? Tá enrolando. Bebi minha água aqui pra gente ir pra aquele nosso momento Black Mirror em que a gente comenta os episódios. Se você não escutou os anteriores, quer saber o que eu achei do episódio 1, 2, 3 e 4, estão nos episódios anteriores aí do Paulo aqui na Rádio Lunar. Hoje vou comentar sobre o episódio 5 e o episódio 6 que concluem essa última temporada que foi lançada. E aí eu vou trazer um pouco dos meus insights lá pro final. Vamos primeiro pro quinto. Eulogy, tanto faz. Pra mim, o melhor episódio da temporada. Foi ali aquele episódio que me fez chorar, de verdade. Acho que de todos que eu assisti dessa temporada, esse foi o que me fez, de fato, ficar emocionado. Lida com uma maneira muito interessante e diferente com o luto. A tecnologia apresentada aqui, enfim, aparece em trocentos episódios, tanto dessa temporada quanto de anteriores, mas da forma como ele foi utilizada nesse, né, de você poder entrar e numa foto para reviver uma memória, mesmo que de maneira estática, mas você se fazer presente naquele cenário, eu confesso pra vocês que me deu vontade de vivenciar, tá? Confesso pra vocês que foi uma coisa que eu falei, deve ser legal, assim, você olhar uma foto sua antiga e de repente você voltar ali pra aquele cenário de alguma forma, sabe? E isso tem um pouco a ver também com a temática do episódio, né? O que é voltar em memórias, né? O que é revisitar memórias. Porque é isso, fotos são esses fragmentos congelados do tempo e a narrativa e a própria tecnologia brincam com essa ideia de mudança de perspectiva, né? Foto é uma perspectiva fixa daquele espaço-tempo da qual ela foi tirada. E na série, teoricamente, ele entra na foto ali através da tecnologia e pode mudar a perspectiva, ver uma coisa mais de perto, ver uma coisa em HD, relembrar de uma coisa que aconteceu numa parte da foto que não existe, né? No que ficou fora ali daquele frame. E você acaba mudando, né? A mudança de perspectiva. E tanto a narrativa com os plot twists do episódio, como de maneira prática, a gente, ao colocar a gente dentro daquela imagem que seria 2D, mas no fundo pode esconder outras histórias cheias de camadas e complexidades, essa ideia de mudança de perspectiva é muito interessante pro episódio. Mais uma vez a gente flertando com memórias do passado. No episódio 2 eu falei sobre como a gente tem a mania de amenizar, alterarmos nossas vivências do passado, mesmo que sem querer, quando a gente conta elas no futuro. A gente tem um pouco desse lugar, né? Aqui o personagem principal, ele também faz isso. Ele precisa encarar de frente a maturidade exigida para você ressignificar vivências do seu passado, em que em alguns momentos, na perspectiva dele, ele era herói. Mas, depois de um tempo, talvez revisitando aquela situação ali, talvez você tenha sido vilão. E onde ele, no lugar onde talvez ele tenha sido abandonado, na verdade foi ele quem abandonou. E por aí vai o desdobramento. Ficou muito legal a atuação do ator desse episódio principal. Eu esqueci o nome dele agora, que eu vou procurar enquanto eu falo pra vocês. Tá incrível, tá maravilhosa. Ele é, de fato, extremamente carismático, porque a cara dele já é conhecida, sabe? A gente já viu ele. É o Paul Giamatti, lembrei agora o nome dele. É uma cara conhecida, com toda certeza você já viu em algum filme, alguma série da sua vida, porque é um ator de Hollywood recorrente em diversas produções. E ele tá muito bem. Ele tá... boa parte do episódio se passa com ele, né? E tem mais uma personagem, mais uma menina que também... Não vou dizer quem ela é, porque é legal descobrir isso no episódio, mas é muito interessante. Ela é uma inteligência artificial que tá ali presente. E ficou muito bom, de verdade. De verdade. Eu acho, dessa temporada, com toda certeza, é o meu preferido. Sobre esse lugar de você olhar pro passado... o exercício da perspectiva que muitas das vezes pra gente é uma sessão de terapia, né? Que vai imputar essa ideia de olhar pro passado pra entender um pouco do nosso presente, de colocar em perspectiva o nosso passado pra gente entender o nosso presente. Sessões de terapia tendem a fazer isso muitas vezes com a gente. E ali foi um pouco do papel da tecnologia. Muito doido, muito doido. Muito legal o final também, quando chega lá no final, ele reencontra a pessoa ali na frente dele. Anyways, vai lá assistir. Esse de todos, eu acho que esse foi o que me deixou mais reflexivo, assim, sobre
a ideia de você poder reencarar seu passado através de uma foto e reentender, às vezes, perspectiva de coisas que você não sabia. Bom, só pra você ver, fiquei aqui até mais reflexivo enquanto tava comentando pra vocês do episódio, tá? É bom, o bagulho é bom. O episódio 6, vamos lá, SS Callister Into Infinity. Pela primeiríssima vez, nós temos uma continuação direta de um episódio de Black Mirror. E eu acho que isso é proposital, tá? No outro episódio, chegavam no fim ali com a possibilidade infinita da internet para aquelas inteligências artificiais ou mentes humanas presas ali naquele jogo. Mas esse infinito é tão infinito assim? É meio que esse questionamento que a gente chega quando tá nesse episódio de agora. O que eu quero dizer, né? Os jogos, eles se mantêm nessas vivências cíclicas. Quem é gamer, inclusive, vai entender isso. Nessas vivências cíclicas, quando não se tem uma história que é linear. O player entra, ele joga, ele vivencia, faz uma partida e vai embora. E aí, depois eles voltam de novo, venceu aquela partida, desliga e vai embora. É uma coisa meio cíclica quando não tem uma história linear para ser contada ali. E os tripulantes da USS Callister, que estavam procurando livre-arbítrio, liberdade, agora a internet, uau, é infinita, eles também estão presos num ciclo vicioso. Para conseguirem se manter vivos, eles estão sempre ali assaltando o próximo jogador. E é esse o ciclo que eles ficam presos ali. Brinca um pouco com essa ideia da constante busca por liberdade, mas existe uma constância que limita esse livre-arbítrio. A empresa, a plataforma, o chefe, os jogadores, ou melhor, os fãs. E aqui a gente pode estar falando justamente sobre o criador da série, já que em determinado momento da narrativa do episódio nós encontramos o criador daquele universo. Tudo se repete, né? A série que eles gostam de assistir, o enredo é repetitivo, o enredo do próprio episódio é repetitivo quando a gente para pra pensar que, no final das contas, um dos vilões que é apresentado é o mesmo do primeiro episódio. Quando, ao final, a tão almejada liberdade se torna, na verdade, ficar preso na própria mente de uma das integrantes. Entendeu mais ou menos onde eu quero chegar? O criador está preso a ter que repetir as coisas, às vezes não por desejo criativo, mas por demanda das marcas, das empresas, dos fãs. E isso pode ser uma metalinguagem para o próprio produtor de Black Mirror. Mas enfim, no geral, essa temporada, e conversa muito com esse último episódio, apesar dos elogios, todas as temáticas dessa temporada estão um pouco nesse lugar de repetição, sabe? Repetição de pautas, repetição de temas, repetição de tramas, que a gente já viu, inclusive, em alguns episódios anteriores. A forma como a tecnologia, não é à toa que esse episódio é um dos que mais a gente ouviu falar, nossa, essa tecnologia aqui estava no episódio tal, nossa, isso aqui estava no episódio tal, porque tá nesse lugar de repetição. As temáticas de cada episódio também brincam um pouco com isso. Aquele episódio da Issa Rae que tá querendo revisitar um filme pra fazer um remake, né, de visitar na repetição. Esse de agora, da USS Callister, ou o do Eulogy, que também tá repetindo de voltar na memória, de voltar num lugar pra você vivenciar de novo, pra trocar perspectiva. Então, teve um pouco desse feeling durante a temporada toda, sabe? E o último episódio pode até ser visto como essa crítica pela constante expansão de um universo criado por alguém. Esse desejo que a cultura pop tem de ter 10 sequências para um filme. Por exemplo, de olhar para Star Wars, que é uma saga que inspira um pouco esse último episódio, e parar pra pensar que as pessoas querem jogo, querem série animada, querem live action, quer HQ, quer livro, quer curta, quer adaptação pro teatro, quer parque de diversão. Essa fome, no fundo, mata um pouco do criativo e faz criar a repetição, a continuação um pouco vazia das coisas, sabe? Que vai ficar ali repetindo, que é fanservice em algum momento. Mas, assim, é uma crítica consciente no sentido de que o próprio criador de Black Mirror, ele já disse que ele não tem pretensão de parar de produzir a série tão cedo. Então ele entende esse lugar da repetição para entregar o que os fãs estão querendo, para entregar esse conforto que a gente quer do lugar seguro que a repetição traz, né? A gente vivenciar e assistir remakes é um pouco desse lugar, né? A gente tá assistindo agora, por exemplo, Vale Tudo. Vale Tudo é uma novela que tá fluindo, tá dando certo, porque tá todo mundo um pouco nesse... Existe uma parcela da audiência que tá um pouco nesse lugar de
conforto. Tô reassistindo uma novela num novo formato aqui, mas é uma história que eu já conheço. Então, o criador de Black Mirror pretende continuar com a série, e acho que ele vai continuar durante muito tempo, tá fazendo bastante dinheiro pra ele. Parando pra pensar que eu acho que Black Mirror começou o quê? Em 2011? Se eu não me engano, foi isso que começou? Caralho, faz tanto tempo assim? Meu Deus do céu. Vou até confirmar aqui a data de criação de Black Mirror, 2011. Passado! 4 de dezembro de 2011 chegou lá no Reino Unido. Enfim, ele vai continuar, a gente vai continuar assistindo aqui até a hora que a galera cansar. O fim de Black Mirror, com toda certeza, chega junto com a fadiga de uma expansão de universo, porque chega um dado momento que eu entendo que a criatividade flui com muita vontade, muita veemência, quando você é uma pessoa criativa tal qual o criador aí de Black Mirror, mas eu acho que vai chegar uma hora que vai cansar, sabe? Não sei se propositalmente ele caiu no lugar da repetição das tecnologias que a gente já viu nesse episódio com as outras temporadas. Não sei se ele caiu nessa mesmice como uma brincadeira, como essa autocrítica, ou se, né, por falta de criatividade de pensar em novos formatos de tecnologias e tudo mais, sabe? Tipo, existe um limite, eu acho, que a mente humana de uma única pessoa consegue pensar no intervalo de tempo para criar coisas novas. A mente criativa, ela precisa de descanso para ser inovadora em certa medida. Ficar criando coisas o tempo todo, tira esse lugar que a mente criativa precisa para criar coisas. Nossa, até filosofei aqui no final do episódio, hein? Meu Deus do céu! Mas é isso, meus amores, esse episódio fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de compartilhar, é muito importante pra mim que vocês compartilhem, que vocês engajem do outro lado pra gente poder ter essa conversa, esse diálogo aqui sobre as produções que eu trago pra vocês, sobre as dicas que vocês também querem me dar, sobre o que vocês querem conversar também comigo, tá bom? Segue nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, ou no meu perfil pessoal, @Paulo R. Correia. Sua referência na cultura pop está aqui falando com vocês. Até o próximo episódio, até semana que vem. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.